Hoje a gente vai fazer uma leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e um comentário em cima disso. A gente vai ler então o capítulo 16, item 6. O capítulo 16 fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 6 a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Então vamos lá, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Então aí, mais um textinho curto, mais uma parábola pequena, onde Jesus traz uma mensagem gigantesca para nós. Uma das primeiras coisas que a gente pode analisar aqui já é o final, quando se fala que onde haverá prantos e ranger de dentes. Aí eu trago já uma questão para a gente pensar durante esse momento nosso aqui. Será que em outros tempos, e inclusive na nossa passagem atual aqui pela Terra, qual desses 3 servos nós fomos? Né? Para a gente estar aqui num planeta de provas e expiações, né? Num momento de choros e ranger de dentes, né? Vamos pensar um pouquinho aí para tentar descobrir quantos talentos nós recebemos e quantos nós multiplicamos. Para a gente entender um pouco o que é talento, eu fui aqui no dicionário e Michaelis e para pegar o significado da palavra talento para a gente poder analisar essa parábola de algumas formas diferentes. Um dos primeiros significados de talento é uma antiga medida de peso dos gregos e romanos. Talento era calculado para a gente entender, se a gente for entender como uma moeda, como um valor, nessa época da passagem de Jesus pela Terra, existiam algumas moedas. Uma delas era o denário. Um denário equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa em Roma.
um talento equivalia a 6.000 denários. Então, um talento correspondia a quase 20 anos de trabalho de uma pessoa. Então, vocês imaginem a pessoa, esse que recebeu 5, né? Quantos anos de trabalho não recebeu? Enfim, seria até impossível para eles carregarem uma quantia tão grande. Isso a gente está falando de talento como se fosse algo material, né? Um outro significado da palavra talento é, falei aqui, a antiga unidade de moeda greco-romana, né? Ou uma habilidade natural para a realização de algo com destreza ou perfeição, um dom. Mais para frente a gente também pode analisar os talentos como um dom recebido, uma facilidade para determinada coisa que nós fazemos, etc. Por enquanto, vamos pensar na questão do valor monetário. E a gente tem algumas passagens que falam na Bíblia sobre essas moedas. Por exemplo, mesmo em Mateus, no capítulo 20, é onde a gente vê aquela questão os últimos serão os primeiros serão os últimos. Onde um senhor contrata algumas pessoas para trabalhar na sua lavoura e combina com cada um deles um denário para trabalhar durante um dia. Então, essas pessoas vão trabalhar e esse senhor, esse agricultor, sai pelas ruas e vai encontrando, hora após hora, vai encontrando outros trabalhadores. Na hora seguinte, aqui as primeiras pessoas começaram a trabalhar, ele viu algumas pessoas desocupadas e perguntou: por que vocês estão aí? Ah, a gente não tem nada para fazer, então vocês querem trabalhar? Né? Não, queremos sim, então vocês podem ir lá para a lavoura, etc. Uma hora seguinte, mais pessoas, na hora seguinte, mais pessoas. Na hora de pagar, ele pediu para a pessoa responsável que chamasse primeiro os últimos que tinham chegado na plantação, para receberem um denário cada. E foi pagando a esses. Quando chegou nos primeiros que chegaram lá, eles já estavam, né? Imagina, recebiam o mesmo que eu, e um deles reclama, né? Mas por que eles receberam o mesmo? Ué, não combinei com você que seria um denário? Então eu estou te pagando o que foi combinado, o justo. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então é uma das primeiras passagens que a gente tem contato com essa moeda, com o denário, né? Existiram outras moedas lá na Roma, mas a da época era o denário. Então, a gente começa a entender um pouquinho como funcionavam as coisas de pagamento e como eu falei aqui, né, da questão dos 6.000 denários, olha o tamanho vamos dizer assim, da bênção que essas pessoas receberam daquela pessoa, né, para cuidar. O primeiro conseguiu multiplicar. Tinha 5 em mãos, conseguiu transformar em 10. Né? Fez negociações, etc. O segundo não se fala quantos ganhou, mas também multiplicou. O terceiro nada fez. Né? A gente pode pensar, então, que o primeiro ficou rico, se a gente for pensar só no lado material, conseguiu ficar ainda mais rico. O segundo não estava tão rico, mas conseguiu aumentar ainda. O terceiro ganhou aquilo e ficou por isso mesmo, né? Não fez nada de bom. Se a gente pensar não só no talento como uma coisa material, como algo, como um dinheiro, né? Para a gente não colocar aqui como se a riqueza fosse só uma coisa boa, porque não é. Hoje a gente vê o contrário acontecendo, pelo menos na minha percepção, a gente vê que muitas pessoas que quanto menos têm, mais elas multiplicam, mais elas passam para frente. Eu cresci tendo o exemplo da minha avó, de família humilde, e que nunca sobrou muita coisa, mas sempre que a igreja da nossa rua pedia algum alimento, alguma coisa, ela estava lá
às vezes até na compra do mês já separava, não, isso aqui eu vou separar porque eu vou doar para a igreja, eu vou doar para alguém, né? Então, digamos que essa pessoa tenha recebido menos talentos, mas sempre multiplicou. Com o pouco que tinha, sempre passou para frente, né? E a gente vê muitos que recebem muitos talentos, pensando em dinheiro, e não fazem nada de bom com isso. Muito pelo contrário. Tanto que a gente, ao estudar a doutrina, sabe que a riqueza é uma das mais fortes das provações, né? E acho que essa parábola pode nos trazer isso também, né? Apesar de não abordar isso. Se a gente for ver por um outro lado, a questão dos talentos, como a habilidade, essa pessoa que recebeu um talento e não fez nada com ele, pode ser aquela pessoa que talvez muitos conhecendo, que tem um talento incrível, às vezes é um desenhista, às vezes é um artista, ou um orador incrível, mas não faz nada com isso, deixa para lá, né? Aquilo vai enferrujando, né? E acaba que a pessoa não é nem tomada aquele talento dela. Vai enferrujando, vai ficando ali de canto, e daqui a pouco não se tem mais, não tem mais tanto brilho, a pessoa já não faz aquilo tão bem. Aquilo não foi tirado como está ali no texto, né? Passando uma imagem às vezes, de um Deus vingativo ou algo parecido, que era necessário falar assim naquela época, mas hoje a gente já entende que a gente não precisa mais ter esse pensamento de que existe um Deus mau, vingativo, que vai nos punir, porque a gente sabe que no final das contas não é bem assim. Então, a gente vê aquela pessoa ali que aí você olha, né, e fala, nossa, quanto talento desperdiçado, né? Podia usar isso tão para o bem. E a gente também tem o contrário, né? Como eu falei, né? As pessoas recebem muitos talentos e só usam aquilo de forma errada. Se aproveitam daquilo para enganar pessoas, para não fazer o bem, para se envaidecer, para gerar riqueza e fazer com isso, né, coisas ruins, não olham para o próximo, esquecem de onde veio, etc. Existe uma passagem no livro Luz Acima, do psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do irmão X, que traz um pouco para a nossa realidade essa mesma parábola, como se fosse uma releitura dessa palavra dos talentos. Então, vou ler aqui rapidinho para a gente. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagado primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados aos solos do planeta e que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor, passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo essas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso: aposta-te desta lâmpada sublime que é, e segue, é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei em regresso para as contas. O tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar.
O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe os talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E, distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel nestes negócios de pouca monta, conceder-te-ei a inteligência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho e, submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo-te o juízo, escondi-a na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se de desagradável recordação por onde passei, estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como podereis multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústias que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste precauções e receio que te levaram a gritar e espernear como simples tolo, no avançado círculo das minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e de revolta, e vês comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então esse irmão, por último, teve uma oportunidade bendita de aprender com a dor. Ali não se falava só de dor física, né? Mas de um sofrimento de vida, de repente ter uma vida sofrida, com muitos obstáculos, uma oportunidade de crescimento, né, de resiliência, e deixou passar. Então, nesse livro, né, o irmão X traz mais para a realidade atual a parábola dos talentos, né? Nos mostrando que não é só uma questão de moeda, né? E faz a gente pensar quantos talentos a gente não recebe, né? E o que será que a gente está fazendo com eles? Me lembra de uma questão da nossa oração, por exemplo. O que será que a gente pede quando ora? Será que a gente está pedindo por talentos? Será que a gente quer receber esses talentos? Né? A gente já ouviu várias vezes de tomar cuidado com o que a gente pede, porque às vezes a gente pode receber. Né? Então, às vezes esse irmão que recebeu esse talento da dor estava pedindo por alguma coisa que seria o resultado
do que ele teria passando por esse período de dor, né? E não soube reconhecer, né? Às vezes a gente deseja muito uma coisa, né? Ah, eu quero muito um trabalho, mas às vezes a gente não quer passar por aquele caminho tortuoso que vai ser chegar até o que a gente deseja. A gente não quer passar pela porta estreita, né? A gente só quer o fim. A gente não está preocupado ali com o meio, né? A gente tem no Evangelho a questão dos bem-aventurados aflitos, né? Que é perfeitamente aplicável para essa questão desse irmão com o talento da dor. Olha que oportunidade. E aí a gente para pensar, será que a gente não está no lugar desse irmão hoje? Aqui no mundo de provas e expiações? Olha a nossa volta. Pode ser que a gente não esteja com tanta dor, mas pode ter alguém do nosso lado com. Aí será que com os talentos que a gente recebeu, será que a gente está fazendo algo para multiplicá-los e ajudar também quem recebeu outros talentos e às vezes ainda está sonolento, ainda está dormindo, até às vezes não está nem preparado para entender? Será que eu recebi um dom de levar uma mensagem mais tranquila, confortante? A gente está aqui, somos todos espíritas. A gente sabe, a gente aprendeu muito, a gente sabe que a nossa doutrina é consoladora. Será que a gente está usando esse talento? Porque é um talento. A terceira revelação que veio com o Espiritismo é um talento. Será que a gente está usando isso para o bem? Será que a gente está sendo consolador? Será que a gente está deixando de apontar o dedo para o próximo? A gente vê um irmão com dor e fala, levanta daí, para, isso é frescura. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente está tentando... E aí, meu irmão, você quer conversar? Você está precisando de alguma coisa? Posso fazer algo por você? Ao invés de apontar o dedo, né? E falar que, não, é só você querer. É fácil. Ou eu já passei por isso, moleza, vem comigo. Não. O que a gente está fazendo com o que a gente está recebendo? É uma questão para a gente sempre estar pensando. Tem uma outra questão dos talentos, que até o Emmanuel fala que é um dos mais benditos, que é o tempo. Né? Um dos maiores talentos que a gente tem é o tempo. E o que também a gente está fazendo com o nosso tempo? Por exemplo, eu sou músico, então a minha profissão requer que eu exercite o talento como habilidade todo dia. Senão vai enferrujando, e daqui a pouco eu não vou estar conseguindo executar o que eu preciso com destreza. E para isso eu preciso do tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou utilizando ele para reforçar o meu talento? Para reforçar um dom que Deus me deu? E até lembrei de uma questão aqui. Muitos acreditam que o talento como habilidade é um dom divino e que não se mexe. Né? Eu tenho um dom, eu não preciso fazer nada. Confio cegamente. Eu tenho um dom do futebol, é só ir lá jogar, eu não preciso treinar. Eu não preciso estar me esforçando. E a gente volta lá até na questão da dor. A gente vai passar por várias e várias situações que vão colocar em xeque, vão mostrar até para nós mesmos situações para que a gente cresça naquilo. Né? Será que é isso mesmo? Tem certeza? Olha só, não é assim tão fácil. A questão do tempo traz isso também. A gente precisa estar exercitando. Como eu disse, como músico, às vezes você perde uma oportunidade porque você não está preparado, porque você não dedicou tempo àquilo. Nos estudos também, a inteligência. A pessoa pode nascer um gênio, como Einstein. Se não estudar, não adianta nada. É igual músculo, se a gente não exercitar, atrofia. E as coisas da nossa vida também, se a gente não exercitar, atrofiam. E aí, como a gente
aprendeu, principalmente quem veio de berço católico, aprendeu. E na hora do juízo final? E aí, quando forem passar o nosso filmezinho lá, o que a gente vai falar? Né? Porque vão mostrar lá, ó, você teve isso, isso e isso, você teve esses talentos. O que você fez com isso? Às vezes a gente fica só se lamentando, como esse irmão, o texto do irmão X, que recebeu o talento da dor, fica só se lamentando que a vida tá ruim, né? E estudando para hoje aqui, eu vi algumas pessoas comentando sobre o tema e falando que às vezes a gente para pensar, hoje eu sou muito pobre. Talvez eu tenha sido muito rico em uma outra encarnação e não soube aproveitar essa oportunidade. Ou, como Deus é justo, pode ser que eu esteja sofrendo agora para mais tarde ter uma oportunidade de estar do outro lado. E aí, quem sabe, poder fazer o correto. Lembro do Divaldo que fala, né, que sobre as encarnações de riqueza e pobreza, da Rocinha e São Conrado. Né, numa vida você pode nascer na Rocinha, numa vida muito difícil, e na outra em São Conrado. O que você vai fazer com isso? Né? Sempre a mesma pergunta, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Será que é muito fácil também para a gente falar que a pessoa está tá lá na Rocinha, é pobre, não estudou porque não quis? Não. Tem muitas dificuldades. Às vezes a pessoa pode nem atingir um outro patamar, mas a luta dela foi tão digna que isso vai ser reconhecido. Ó, na hora que chegar lá, né, no tal juízo final, olha, de fato, você às vezes não ascendeu, mas a gente viu que você estava tentando ali. Né? Muitas pessoas falam que tem gente que só reclama, mas não vem a luta que a pessoa está tendo ali para conseguir. Isso vai ser reconhecido. Do mesmo modo, o outro lado. Você está lá em São Conrado, na beira da praia, e está ali, utilizando seu tempo mal, não estou fazendo nada, né? Não estendo a mão para ninguém. Na hora que chegar lá do outro lado também, e aí? Te dei tudo isso, o que você fez? Mas Deus é justo e a gente vai ter uma outra oportunidade, com certeza. Mas a gente também tem a dádiva do esquecimento, porque a gente não lembra o que a gente fez na vida anterior. Que bom. Imagina, né? A gente já conviver com todos os problemas que a gente tem hoje e ainda lembrar tudo de ruim que a gente fez no passado. A gente precisa aproveitar, entender as oportunidades. Eu falo muito com a minha esposa que a gente precisa agradecer por tudo, inclusive o que tem de ruim. Né? Nossa, estou passando por um problema. Obrigado. Muito obrigado. Porque nessa a gente está exercitando esses talentos que a gente recebeu, essas oportunidades. A vida talvez seja o maior talento que a gente tenha recebido e a gente precisa, como também tem uma passagem no Evangelho, bem viver para bem morrer. A gente precisa aproveitar esse talento bem. Né? Tem um texto que um ator humorista, Nelson Freitas, fala sobre o tempo, que encaixa perfeitamente também nessa questão dos talentos. Ele diz mais ou menos assim. Imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de 86.400. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites seu saldo é zerado. Mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia, o que você faz? Você irá gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes desse banco de que estamos falando, chama-se tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um 86.400 segundos. Todas as noites, o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs, sua conta é inicializada e todas as noites as sobras do dia evaporam-se. Não há volta. Você precisa gastar
vivendo no presente o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor, na saúde, na felicidade e no sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu bebê prematuramente. Para você saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos enamorados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um avião. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milissegundo, pergunte a alguém que venceu a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize cada momento que você tem e valorize mais porque você deve dividir com alguém especial, especial o suficiente para gastar o seu tempo junto com você. Acompanhe todas as oportunidades e faça cada segundo valer a pena. Lembre-se de que o tempo não espera por ninguém. Ontem é história, o amanhã é um mistério e hoje é uma dádiva. Por isso, é chamado de presente. Faça cada segundo do seu dia valer a pena. Eu não sei se esse texto é do próprio Nelson Freitas, mas ele citou num programa de TV e viralizou. Gente, olha que talento maravilhoso, o tempo. E aí? O que a gente está fazendo com os nossos 86.400 segundos? Ainda mais hoje, que a vida é muito corrida. Muito corrida. Eu passei por uma situação semana passada, alguns da casa sabem. O tempo é tão corrido, tão corrido, tão corrido, que numa semana de trabalho eu esqueci de beber água, de comer e tive uma crise renal. Uma dor insuportável. Insuportável. Olha, o que eu estava fazendo com o meu tempo? Eu estava desperdiçando meu tempo. Eu foquei tanto em uma coisa e esqueci de outra essencial. De colocar água para dentro do meu corpo. E passei um baita de um perrengue. Mas, por outro lado, eu tive a oportunidade de me atentar a isso. Tem um lado bom nessa história. Foi necessário uma dor absurda para agora toda hora lembrar. Olha, beba água. Vai lá, bebe um copo, 2, que seja. Então, minimamente, eu tive uma oportunidade de me alertar. Se vai continuar, não sei. Vou ter que me vigiar. Vou ter que ficar sempre em vigilância para que isso não retorne, porque eu não quero mais sentir essa dor. Quem já teve sabe. Né? Então, eu ganhei uma oportunidade. Mesmo que tenha sido um desleixo meu, eu tive uma oportunidade. Né? Com meu livre-arbítrio agora, eu tenho que dar conta de evitar que isso volte. Outra questão dos nossos talentos, que a gente está fazendo com ele, como eu disse aqui, da questão do espiritismo, a gente aprende muito sobre a vida, como agir e como proceder com os nossos irmãos, o não julgar. Eu já falei isso aqui, mas com tudo que a gente tem passado na humanidade, será que a gente está mesmo aproveitando para exercitar essa nossa, diria, uma vocação? Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Talvez a gente estivesse lá desperdiçando talentos, guardando talento embaixo da terra, e hoje a gente está aqui com essa oportunidade bendita de talvez nos melhorarmos e tentar ajudar também a melhorar as pessoas à nossa volta. E será que a gente está fazendo de fato o nosso papel? Será que a gente está orando por nós, pelos nossos próximos, por quem nos governa, por pessoas que assumiram um compromisso, provavelmente em outras vidas, para estar aqui hoje, nos guiando? Será que a gente está orando, por mais que a gente discorde,
ou concorde, enfim. Será que nós estamos fazendo nosso papel como cristãos, como irmãos de Cristo, que nos deu exemplo de amar nosso irmão, né, amar nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, a não roubar, a não matar? A gente tem a oportunidade de estar aqui analisando a fundo uma parábola, né, de estar conversando em muitos estudos da casa, de estar discutindo, de estar questionando, mas não de uma forma em colocar em xeque se aquilo é verdade ou não, mas de estar debatendo sobre o assunto, coisa que a gente provavelmente não foi criado com, né? A gente provavelmente foi criado com dogmas, e é isso, e ponto final, e se você fizer errado, você vai para o inferno. Até mesmo como diz a parábola, em certo trecho, né, dá uma assustada. Então, se você for aquela pessoa que enterrou os seus talentos, então você não vai ter mais e vai para um lugar trevoso. Talvez, mais ou menos, não é também por aí. A gente não acredita mais nessa vingança, nessa punitividade de Deus. A gente sabe que Deus é amor por completo, né? Mas ele também nos dá, conforme fala a parábola, conforme nosso merecimento e nossa capacidade. Então, para a gente pensar de novo, estamos aqui, no mundo de provas e expiações, porque nós merecemos ou precisamos estar aqui. A gente não sabe se é merecimento ou necessidade, mas estamos aqui, é um fato, não tem o que fazer, não tem como fugir, e acredito que todos, no mundo de transição, a gente quer estar no próximo estágio. E eu, pelo menos, quero. Se eu vou conseguir, não sei, vou descobrir se eu usei meus talentos bem quando passarem meu filminho lá na portaria. Né? Se vão me deixar entrar, se não vão. Estou trabalhando para. E acredito que todos nós aqui. Então fica essa questão para nós, né? O que nós fazemos com os nossos talentos? Lembrando que a gente recebe vários. Não só esse que a gente citou nos dois textos, né? Tanto da parábola como da releitura da parábola. A gente tem o tempo, a gente tem o conhecimento. A gente teve aí os 10 mandamentos, né? E a gente, se pegar 2, já abrange tudo. Se a gente amar a Deus e amar ao próximo, o resto vem de baseada, né? A gente não precisa falar dos outros. A gente está usando esse talento? A gente está aproveitando, está amando mesmo nosso próximo? Olha aí, igual está falando a parábola, o choro, o ranger de dentes. Por quê? Alguém está causando isso. Será que a gente está causando? Será que a gente está ajudando a diminuir? Né? Num tempo em que as pessoas parecem estar se odiando mais, quando era para ser o contrário, que a gente está se amando mais, já que a gente está indo para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações, mas parece que é o contrário. Mas será que também a gente não está procurando saber se a gente está se amando mais? Será que a gente não está procurando ver coisas boas? Será que a gente não está se entretendo vendo desgraça? Procurando por ver coisas ruins, ao invés de procurar coisas boas? Tem muita coisa boa aí. Inclusive em talentos. Eu falo muito com vários amigos. Hoje a arte não tem coisa boa. Não, tem. Tem muita gente boa fazendo. Será que a gente está procurando? Porque talvez não chegue para a gente. Né? Num certo tempo, o espiritismo não era difundido. A gente ainda tem religiões espiritualistas que são massacradas. Será que estão deixando chegar essa mensagem e fazem coisas tão boas também? Não é porque a gente está aqui espírita que nós somos o arauto da bondade, né, o suprassumo da religião. Não, tem tanta gente fazendo tanta coisa boa. Será que a gente está contribuindo para que essa mensagem chegue? Né? Será que a gente está indo atrás dessa informação ou só deixando o que vem a nós? Será que a gente está sendo
com essas informações que a gente tem? A pessoa que recebeu os 5 talentos ou que recebeu um só e enterrou? Né? Se vem me perguntar de alguma coisa, por exemplo, qual a diferença da Umbanda para o Espiritismo? Sei que, olha, tem suas diferenças. Tá todo mundo trabalhando para o bem. Como no catolicismo estão trabalhando para o bem, como os evangélicos estão trabalhando para o bem. Ou será que a gente vai só se atentar às questões menores que não são tão boas? Né? Então eu não vou ver que uma religião evangélica recupera muitas pessoas do vício das drogas, das pastorais das igrejas católicas que ajudam crianças com fome, da Umbanda que tem um trabalho de acolhimento fraterno aos encarnados, né? Do Espiritismo que traz um trabalho de acolhimento aos desencarnados, tão bonito, e onde a gente vê o arrependimento de vários irmãos que não souberam aproveitar os seus talentos e só depois de estarem lá numa situação, às vezes, degradante, é que caem em si, mas antes tarde do que nunca. Ainda tiveram a oportunidade de reconhecer e vão ter a oportunidade de corrigir isso, se Deus quiser. Então, fica para nós essa mensagem de a gente recebe talentos todo dia. O tempo é um deles. Talvez um dos mais importantes. Como a gente está aproveitando esse tempo? É para fazer o bem? É para o meu auto-melhoramento? Eu estou fazendo algo para o próximo? Não estou? Vamos pensar, de repente, no final do dia, na nossa oração, ou avaliar o que a gente fez durante o dia, ou pedir a oportunidade de poder aproveitar melhor no próximo. Se for assim a vontade de Deus, se ainda estivermos em tempo, que a gente não sabe também quando acaba o nosso tempo aqui na Terra, mas de pedir a oportunidade de poder aproveitar. Sabendo que essa oportunidade de aproveitar, às vezes, possa ter muitos obstáculos no caminho, para que a gente aprenda. Como disse, é um músculo, a gente precisa exercitar. Então, vamos lembrar nas nossas orações de agradecer por todas as oportunidades, de tudo que a gente recebeu, de tudo que a gente pode passar à frente. A gente não pode guardar isso para nós, seja o conhecimento, seja um talento artístico, enfim. Algo de bom a gente sempre tem a passar para frente. Eu tenho 1 quilo de feijão na minha casa e alguém da pastoral da igreja passou para recolher. Não vai me fazer falta. Né? Divide. A gente vê tanta gente, eu cresci vendo isso, tanta gente com pouco doando, tanta gente com muito. A gente vê campanhas em TV de gente, pessoas milionárias pedindo para outras pessoas doarem. Tá, tudo bem, no final ajuda. Mas se a gente for fazer uma apanhada, a gente vê tanta gente com tão pouco dividindo nas comunidades, as pessoas trocam alimentos, enfim. Às vezes são pessoas que receberam poucos talentos materiais e ainda assim estão os multiplicando. Na hora que passar o filme lá, esses com certeza vão estar muito bem. Pelo menos é assim a gente espera. Então, vamos cuidar dos nossos talentos, prestar atenção se a gente está enterrando-os ou multiplicando-os. Porque a gente tem o livre-arbítrio. Aí só depende da gente. A gente tem os talentos. O que a gente faz com eles, a gente escolhe, né? Então fiquem todos com Deus, que tenhamos uma semana ótima, que a gente aproveite cada dia os 86.400 segundos, esses 86.400 talentos que nós temos, muito bem, para que nossa recompensa seja ainda melhor. Assim seja. Graças a Deus.